Alguém pode imaginar ou achar que essa entrevista, poxa, mas vamos fazer uma entrevista sobre cigarra, tem tantas espécies do planeta, mas isso é verdade, né? Mas acontece que nos últimos dias é que a gente tem notado, por que agora? Por que ela canta daquele jeito, de um modo intermitente? Aquilo às vezes é ensurdecedor. Porque sempre naquele horário, fim do dia, começo da noite, como vive? Vai dar um Globo Repórter. Cigarras, como elas vivem, o que elas comem, não é? Veja hoje no Globo Repórter, não. Você vai saber agora no programa com o Pablo esse comportamento das cigarras, o canto, o tempo de vida, em qual época são mais percebidas, enquanto elas não são percebidas em outras épocas onde elas vivem. É curiosa a história da cigarra, o comportamento dela. É muito curioso. Pablo, bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes, né, os telespectadores. Muito obrigado pelo convite, Daércio. Poxa, a gente que tem o prazer de recebê-lo aqui. Eu que agradeço, porque você vem com seu conhecimento aí para esclarecer uma coisa que pode parecer bobeira, mas não é, porque tudo na vida é conhecimento. Quanto mais conhecimentos a gente tem, mais a gente tem um melhor desempenho na vida, né? Então, aí de repente, nesse tempo, nessa época do ano, aparecem cigarras. Elas cantam que chega a ser ensurdecedor. Onde elas estavam antes de aparecer sob a forma de um inseto voador, hein? É verdade, Décio. É uma espécie encantadora. Eu, como biólogo, fico fascinado, né? Principalmente nessas épocas de calor, né? Vamos falar assim, de primavera, verão, que a gente já começa a ouvir aquela cantoria, né? Então, é muito importante a gente saber, como que você bem perguntou, aonde elas estavam nessas épocas anteriores, nessas épocas de frio. A cigarra, ela acaba botando esses ovos, né, em flor, nas plantas, né, na época da reprodução, que é agora nessa época do verão. E esses filhotes, depois de eclodirem em forma de ninfas, elas acabam indo para o subsolo, tá? Fazendo alguns buracos nesse subsolo, né? Passando a maior parte dessa sua vida, né? 99% de sua vida ela fica no subsolo. Existem algumas espécies, não do Brasil, que chegam a ficar até 7 anos no subsolo. Nós podemos falar algumas espécies brasileiras que elas ficam até 2 anos no subsolo, tá? Então isso é bem bacana da gente saber, porque a maior parte de sua vida, ela é passada no subsolo, né? É bacana isso, né, Darcy? Olha, quanto tempo ela fica no subsolo? Então, existem algumas espécies brasileiras que chegam a ficar até 2 anos no subsolo. 2 anos, mas tá? sob a forma de cigarra, essa cigarra que a gente conhece, ou sob outro? Não, é uma forma totalmente diferente, uma forma de ninfa, né? Ela como um inseto... Desculpa, mas é pra gente entender. O que é ninfa, nesse caso? Parece o quê? Daércio, geralmente os insetos, elas têm uma forma totalmente diferente. Então, aquela cigarra que a gente conhece, alada, ela é totalmente diferente. Ela não tem asas, tá? Tem uma forma bem menor do que tem a cigarra que a gente conhece, né? Sei. E bem pequenininha, né? Então, elas passam muito tempo de sua vida no subsolo se alimentando de seivas das plantas. Então, em algumas culturas, como o abacate, principalmente o café, elas são consideradas pragas. Por quê? Porque elas fazem rupturas nas raízes para tirar essa seiva, né? E mata. E com isso é um ponto de entrada de fungos, de bactérias, né? Então, com isso, em algumas culturas, como eu disse, do abacate, também do café, elas são consideradas pragas. Olha então já teve várias pesquisas de fazerem cavarem ali e acharem milhares, só explorando uma planta. A cigarra que a gente vê aqui depois, ela tem aqui uns 4 dedos mais ou menos, mas essa miudinha que você está dizendo que antes de que ela chegasse a isso, é do tamanho de uma mosca? Darcy, existem algumas, vamos falar assim, ó, as cigarras, elas vão de 20 milímetros até a 10 centímetros,
tá? Isso já na fase adulta, na última fase dela, né? Que já é a fase dela alada. Mas quando ela tá naquela fase larval, naquela fase que ela acabou de sair dos ovos e adentrou ao subsolo, ela é um animalzinho ali de mais ou menos 10, 15, 20 milímetros, né? Bem pequenininho. Então, quer dizer, seria alguma elas coisa de 2 ficar bem centímetros. aglomeradas ali no subsolo. De 1 a 2 centímetros, mais ou menos, né? Para ser mais, Exato, mais claro. Mais ou menos isso. Então, mais ou menos. provavelmente a gente nunca talvez tenha visto, porque ela fica camuflada lá, e enfim. Agora tem aqui uma imagem, enquanto você fala, Pablo, do que vem a ser a cigarra enquanto sob a terra, não é? Enquanto sob a terra ela é isso aí, de 1 centímetro a 2, segundo o Pablo, realmente não se parece em nada. Não parece nada, né, Décio? É bem diferente do que aquela cigarra que a gente conhece, né? Olha a natureza, que coisa interessante, porque quando ela depois sai e toma essa forma da cigarra já alada, isto é, com asas, aí ela passa a ter uma cor que é muito comum nos troncos das árvores, já é uma camuflagem natural dela. Exatamente, é o chamado mimetismo, né, Décio? O mimetismo ele serve também para você se camuflar ali, para não ser predado, né? Os principais predadores estão entre as aves, alguns lagartos ali que conseguem predar. E uma coisa bem bacana é que essa cantoria, podemos dizer assim, além da reprodução, ela evita também que alguns predadores cheguem perto. Porque isso acaba incomodando. A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais sensíveis, que têm esse incômodo com esse canto, né? Mas principalmente, com certeza, já deve ter visto alguns cachorros também uivando devido ao agudo, né? É mesmo? Eu vi mesmo. Porque deve incomodar o agudo. A gente, o ser humano, dependendo da idade, isso varia muito, mas nós vamos até umas frequências aí de 12 mil hertz, kilohertz, ou coisas assim. O cachorro ouve existem muito mais. Dados, né, algumas pesquisas, que algumas espécies, as maiores principalmente, né, elas chegam até 120 decibéis, né? Então isso chega a ser comparado até a uma turbina do avião, né? Essa é a intensidade do som aí, o volume, né? Mas das frequências que elas podem cantar às vezes, que a gente nem talvez ouça enquanto seres humanos, mas que o cachorro ouve. Ele ouve muito mais do que a gente, os agudos, né? Agudos que a gente não está ouvindo, o cachorro está escutando. É impressionante. Perfeito, exato. Né? Inclusive, essas que emitem esse som, que é imperceptível, né, para os humanos, principalmente as espécies menores, né? As menores que acabam emitindo. Agora, aquelas grandes que a gente acaba vendo nas árvores, né, nos troncos, aquela que emite aqueles sons altos, né? Aquilo incomoda. Oi, eu não tinha pensado nisso. E eu tô esses dias só dando bronca no Zé Dirceu, meu cachorrinho lá, porque ele atua, ele começa a uivar assim do nada, aí eu falo, cala a boca, Zé, sossega aí. Quer dizer que ele pode estar com aquele som lá da cigarra impondo esse uivado dele, né? E eu não imaginava isso, para falar a verdade. Olha que coisa interessante. Bom, aí sai esse... Desculpa a expressão, gente, mas eu digo sempre que comunicação é o que as pessoas entendem. Não é o que a gente fala. Não adianta eu falar sempre bonitinho, bonitinho, bonitinho e não ser entendido. Tem que falar de um jeito que é bem entendido. Quando ela deixa de ser aquele bigatinho, pronto, porque esse é o formato, né, que ele tem lá, o que acontece a partir dali na mutação dele? Então, Daércio, como eu disse, depois que essa fêmea, ela acaba botando esses ovos nas flores, nos vegetais, né? Ele acaba tecendo um fio para conseguir chegar até o subsolo, tá? Então, essa fase larval, todo inseto, a maioria dele, se não falar 90%, ela passa por uma metamorfose. Então, ou seja, é igual a gente falando da borboleta. Passa daquela lagarta bonita, ou até às vezes meio feia, né? E depois se transforma naquela borboleta bonita. Então, Décio, é mais ou menos assim, tá? Só que nesse caso da cigarra, a maior parte da vida dela, ela passa como ninfa. Ou seja, uma fase pós-larval, tá? Que ela... se alimenta e vai crescendo, só que esse crescimento demora muito em comparação com os outros insetos. Então, por isso que, no caso das espécies brasileiras, elas demoram 2 anos para
acabar a sua fase de metamorfose, sair do subsolo, já como inseto alado, tá? E aí ela já sai, e nesse ponto dela de última fase da vida, ela vive, Daércio, de 7 a 30 dias só. Quer dizer, a hora que ela sai, que ela se torna alada, ela já sai nesse tamanho que a gente a encontra sempre já? Não, Daércio, não. É bem comum das pessoas falarem que a cigarra morreu porque de tanto cantar. Por que isso acontece? Né? Isso acontece porque as pessoas acabam achando aquele exoesqueleto na árvore. Tá? Então, depois que ela sai nessa fase larval, ela continua crescendo, mas como ela tem um exoesqueleto, ela tem que trocar. Então, é como se ela trocasse de roupa. Tá? Trocou de roupa, então aquela casquinha, que é o formato exatamente da cigarra, fica ali no caule, né? Então, por isso que surgiu esse mito. As cigarras acabam morrendo de tanto cantar. De tanto cantar, eu ouvi muito isso e até acreditava nisso, quer dizer que não é bem assim. Bom, ela vive então até 30 dias depois, né? Ela vive até 30 dias, Esse canto é simplesmente para atrair, é o macho, isso é bem importante a gente falar, né? O macho que emite esse som, para atrair a fêmea e também para evitar predadores. Mas me disseram que a fêmea... que teve essa fecundação, Daércio, desculpa te interromper, claro, uma vez que teve essa fecundação, a fêmea bota os ovos e já acaba a sua vida. Tá? Ela já morre logo após. E aí fica esse ciclo, né? Ciclo da vida. Então, eu aqui estou te interrompendo aí porque eu estou tão curioso aqui que não contive aqui de fazer a seguinte pergunta. Bom, o macho canta para encantar a fêmea. A fêmea emite, ela espelha algum tipo de feromônio também por seu lado ou não? Sem dúvida, Décio, com certeza. Isso faz parte do mundo animal, né? Então ela também emite um canto. Tá? Esse canto é mais uns decibéis bem menor, né? A gente também não acaba percebendo. Isso tudo para evitar que o concorrente cheguem naquele espaço, né? E também para atrair o sexo oposto, né? Então, aqui, como eu sempre falo, o mundo animal é fantástico, né? Tudo é perfeito. Só tem um bichinho que não anda muito bem da cabeça, que se chama homem, né? Porque o restante, a natureza tá toda certinha, né? É só o homem que não vai muito bem da cachola, não. Mas o resto gente deu uma desviada, né? Não é verdade? Ué, é sério mesmo. Qual é das espécies todas? Todas estão cumprindo com suas finalidades e com as suas missões. O homem é o bichinho danado que está fora da caixinha no momento, né? Aliás, sempre. Agora, eu fiquei curioso agora que você falou que a fêmea coloca os ovos e aí morre. Exato. Então ela acabou de cumprir sua missão, né? Então, mais ou menos 30 dias após ela sair dessa última etapa de sua vida, então nesse meio tempo de 7 a 30 dias, por que tem essa variação de dias, né? Isso depende de cada espécie, tá? Isso falando das espécies brasileiras, elas... depois desse prazo, ela cumpriu todo esse ciclo. Então, ela saiu do subsolo, ela se reproduziu, trocou o exoesqueleto, né? Se reproduziu, e logo após isso, botou os ovos e acabando o seu ciclo. Agora aí só ficou faltando saber, e o destino do macho? O macho, ele é um reprodutor, tá? As cigarras, óbvios, não são monogâmicas, como alguns animais acontece, né? De ter só um parceiro. Então, como um reprodutor, ele acaba vivendo um pouco mais. Mas também não podemos dizer que é muito mais, não, tá? Ele já chega naquela fase adulta, tá? Se reproduz com algumas fêmeas e também acaba morrendo, tá, Daércio? Então, esse prazo de até 30 dias, muita coisa acontece. Macho morre nesse período também, de 30 dias? Tem um pouco mais, um pouco mais. Existem algumas pesquisas que ele chega a viver até um pouco mais que isso, mas não muito, tá? Então, é tudo muito rápido. Na vida dos insetos é tudo muito rápido, né? Eles crescem, se reproduzem e morrem com muita rapidez.
Então, eu como biólogo fico fascinado com tudo, né? O biólogo nunca sabe de tudo, né? Mas sempre está tendo que aprender e cada descoberta nova é fascinante, né, Décio? Como é que a cigarra produz, a partir de que parte dela é produzida esse som tão alto assim? Décio, ela tem uma membrana, é um órgão que fica na região abdominal. Tá? Então ela funciona como uma caixa acústica, tá? E é bem legal, porque olha como tudo é perfeito, né? Esse macho que produz o som maior, ele tem uma proteção. Então, ou seja, ele emite o som, só que esse som não volta para ele com certa intensidade, né? Então é tudo muito perfeito para que ele consiga atrair essa fêmea e também atrapalhar ali esses predadores que poderiam acabar com a vida dele mais rápido. Mas cantam alto, viu? Um macho desse cantando deve atrair fêmea lá do Japão, do planeta inteiro. Dá pra ouvir longe. Você vê, nas cidades a gente percebe muito, né, Décio? Eu moro em chácara e começa esse horário aí, que é o horário dele de começar a cantar, né? É uma cantoria. É aquela cantoria só. Ensurdecedora. Diga uma coisa, o sentido da visão dele como é? Se você pegar uma cigarra, você acaba vendo uns olhos grandes, né? Mas assim, ela é um animal noturno, ele tem uma visão durante o dia razoavelmente ruim, né? À noite, porque o que interfere o que ajuda essa cigarra é mais o som, tá? Então a visão não precisa ser tão aguçada. Então ela precisa ter esse som, essa recepção desse som também pela fêmea, e aí isso acaba atraindo. Então não é a visão que vai fazer ele acabar identificando o sexo oposto, né, para ser atraído. Então é uma visão moderada, vamos dizer assim. E a audição? Agora tem que perguntar, porque se a gente que tá longe é quase ensurdecedor o canto da cigarra, eu fico pensando, ela deve botar aquele negócio que tapa as orelhas, assim, como é que chama? Aqueles fones, né? Põe um fone de ouvido. EPI. Sim. Como eu falei, né? Elas têm, principalmente o macho, ele tem essa membrana que evita que esse som atrapalhe ele, né? Sei. Então, essa caixa acústica que eles têm no abdômen, isso ajuda demais a proteger esse macho, né? Dessa cantoria, e ajuda a fêmea a receber, a captar esse chamado, né? Vamos dizer assim. Tem mais alguma curiosidade da cigarra que seja importante dizer e eu não perguntei a você, Pablo? Olha, Décio, é legal falar que a cigarra, ela tem no mundo inteiro praticamente, né? A gente só não vai achar elas nos trópicos, né? Nas regiões polares. Existem mais de 1.500 espécies de lagartos, né? De todos os tipos e todos os tamanhos, todas as cores, todos os formatos. Então é um animal fascinante que a gente, nessa época de calor agora, a gente tem mais contato. Gente, que interessante, né? Eu digo sempre que todo conhecimento é bem-vindo. A vida hoje é constituída de conhecimento, de informação. Quanto mais informação e conhecimento a gente tem, tanto melhor será o nosso desempenho em tudo. Inclusive, um bate-papo com amigos. A hora que você estiver conversando, uma cigarra começa a cantar, você agora já tem o que discutir, você já sabe informar as pessoas. Olha, a cigarra é assim, assim, assim e tal. Porque nós aprendemos nessa entrevista e só foi possível porque o biólogo Pablo Rigueiro Marcelani contribuiu com a gente e eu agradeço por isso. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço, Décio, pelo convite, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Poxa, e certamente vamos te procurar sempre aí. Muito obrigado a você também.